A paz do Senhor, irmãs. Amém. Tudo bem com vocês? Glória a Deus por isso. Quero convidar as irmãs, aproveitando que estão de pé, para abrir suas Bíblias lá no livro de Neemias, capítulo 1, versículo 1. Aliás, para a gente apressar um pouquinho, capítulo 1, versículo 4 apenas. Amém, irmãos? Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim, Neemias, capítulo 1, versículo 4. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém, irmãos? Podem tomar os seus assentos. Esse que nós temos sempre falado já há alguns dias no meu coração, e justamente aproveitando o ensejo de ser um círculo de oração, hoje nós falaremos um pouco sobre a oração. Apenas para dar um pequeno contexto para as irmãs, o que estava acontecendo aqui, como é que começa o livro de Neemias. Nós temos um contexto de renovo para o reino de Judá. Por que renovo? Porque 150 anos antes, mais ou menos, o povo de Judá sofreu a condenação divina. Por causa dos pecados, o povo foi condenado a ficar 70 anos em cativeiro na Babilônia. Os 70 anos de cativeiro passaram e nós tivemos 3 períodos de retorno do povo judeu para a sua terra, para Jerusalém. O primeiro período foi em 537 a.C., sob o líder Zorobabel. Foi o maior êxodo desse período. Vieram cerca de 50 mil pessoas com Zorobabel de volta para Jerusalém. 42 mil judeus, mais umas 8 mil pessoas de outras nacionalidades, escravos, músicos, pessoas que decidiram aceitar a lei, decidiram seguir os judeus. Primeiro erro. O segundo período veio cerca de 70 ou 80 anos depois, sob o líder sacerdote Esdras. E foram um grupo um pouco menor de pessoas acompanhando ele de volta para Jerusalém. Porém, no período que nós temos agora, 445 a.C., vem o menor de todos os retornos, Neemias, e apenas um pequeno grupo de pessoas volta para definitivamente reconstruir Jerusalém. Por quê? Quantos anos durou o cativeiro na Babilônia? 70. Quantos anos levou para reconstruir Jerusalém? Um século. Zorobabel retornou em 537. E eles reconstruíram o templo em mais ou menos uns 20 anos ali. Reconstruíram o templo. Porém, a cidade continuava desolada. Os muros continuavam derrubados, os portões continuaram incendiados. E isso permaneceu por quase 80 anos. A cidade continuou empobrecida, continuou desolada, as pessoas continuaram na miséria. E aí, quase um século depois, a religião começou a voltar a ser restabelecida em Jerusalém e em Judá, através do sacerdote Esdras. E o Neemias ele pede para o seu irmão trazer notícias de Jerusalém. E as notícias que seu irmão traz de Jerusalém são muito ruins, porque ele falou, passaram 80 anos e os muros continuam destruídos, a cidade continua desolada, as pessoas que ficaram lá continuam na miséria. E o Neemias ele se desespera, ele começa a chorar e lamentar. Mas o que tem de mais, Neninho? Grande coisa, a gente vive aqui em Joinville e não tem muralha nenhuma em torno da cidade. O que tem de tão perigoso nisso? Araquari é uma cidade hostil para Joinville? Não. Garuva, Campo Alegre, as cidades vizinhas aqui, nenhuma é hostil a Joinville, nenhuma é hostil ao povo joinvilense. Porém, onde é que Jerusalém se localizava? Em Canaã. E quem morava em Canaã? Os cananeus. E você pode imaginar que se você sai da sua casa por 70 anos, 80, 100 anos, alguém vai habitar aquele lugar. E quando você volta, as pessoas que habitam o entorno desse lugar não vão querer que você fique ali. As nações que habitavam Canaã, os entornos de Jerusalém, elas eram hostis ao povo de Israel, ao povo de Judá, ao povo de Deus. As nações que habitavam Canaã, elas não temiam ao Senhor. Então, você viver cercado de pessoas inimigas, que eram hostis a você, sem uma muralha para te proteger, é um atestado de morte, é muito perigoso. Perigoso por 2 razões. A primeira, você pode ser atacado. A segunda, sem uma muralha para separar e definir quem é quem, era muito mais fácil haver mistura de povos.
E a mistura de povos entre o povo santo de Deus e o povo imundo, o povo pecaminoso de Canaã, era proibido. Foi justamente um dos pecados que levaram à condenação de Israel e de Judá. E se não havia muros, então eles tinham livre acesso uns aos outros para se misturar, para se contaminar mais uma vez. E o Neemias, ele chora, ele se lamenta por alguns dias por causa disso. Porém, a palavra diz que depois disso ele permaneceu um tempo fazendo algo um pouco mais importante. Estive jejuando e orando. Duas coisas a gente aprende com o Neemias nesse versículo aqui. Eu acho que eu vou ficar somente na oração. Eu ia falar sobre o choro, mas acho que o horário vai acabar avançando um pouco rápido. Vamos falar somente sobre a oração. O que a gente aprende com Neemias sobre a oração? Aliás, por que é importante a gente falar sobre oração? O que tem de mais na oração? A gente já falou ontem, o pastor José trouxe uma palavra maravilhosa sobre oração, e o Senhor falou no coração de manhã para a gente continuar abordando esse tema. A oração é um dos pilares que fundamentam, que baseiam, que sustentam a vivência, a fé e a prática cristã. A oração é um dos pilares que sustentou a igreja ao longo dos seus quase 2.000 anos de história. Quando a igreja sofreu perseguição, a oração fortaleceu a igreja em comunidade. Quando a igreja sofreu um esfriamento, a oração trouxe o avivamento. Quando a igreja se acomoda nos tempos atuais, a oração que vivifica, ela desperta novamente. A oração é um dos pilares da igreja. Nós oramos porque precisamos disso. E o Neemias, ele tinha isso como um princípio tão bem estabelecido no seu coração, que apesar de ele gastar um tempo chorando, isso é importante, gastar esse tempo ali lamentando, refletindo sobre a situação dele, ele decide passar um tempo maior orando. E ele passa 4 meses orando somente em favor dessa situação de Judá, antes de falar com o seu rei. Ele passa 4 meses buscando ao Senhor para decidir o que fazer. E quando ele finalmente se encontra com o rei Artaxerxes, o rei percebe que o rosto dele está abatido e fala: o que está acontecendo? Você não está doente? Essa tristeza é de coração. E aí o rei pergunta: o que eu posso fazer por ti? É só pedir que eu faço. E ele pede? Não. A palavra diz que, sem tempo para responder, rapidamente orei ao Deus dos céus. Neemias já havia passado 4 meses somente em oração por um propósito. E quando chega o momento de agir, antes de agir mais uma vez, ele ora ao Senhor, porque ele não podia tomar uma decisão sozinho. E é interessante que quando a reconstrução dos muros acaba, mais uma vez ele ora em gratidão ao Senhor e acredita todo o sucesso daquela obra ao Senhor. Então ele ora antes, ele ora durante e ele ora depois de um fato acontecer em sua vida. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando a gente ora antes de uma situação, é dependência de Deus, porque você não quer fazer nada sem Ele. Quando você ora durante uma situação, isso é experiência com Deus. Quando você ora depois que algo aconteceu, isso é gratidão. Porém, Deus não quer que você ore antes, ou durante, ou depois. Deus quer que você tenha comunhão com Ele e ore antes, durante e depois. Orar nesses 3 momentos, isso é comunhão com o Senhor. Deus não quer apenas dependência, não apenas experiência, não apenas gratidão. Ele quer as 3 coisas simultaneamente. A gente comete o erro, às vezes, de buscar o Senhor apenas em alguns momentos específicos, porque a gente acha que somente em coisas grandiosas que Deus tem que estar ali decidindo ou opinando. Então, eu vou comprar uma casa, vou comprar um carro, vou procurar um cônjuge, aí eu vou orar ao Senhor para buscar a direção dele. Mas Deus não quer somente isso. Deus quer permear cada área da tua vida e que você seja constantemente buscando Ele. Sempre, antes, durante e depois. Então eu vou sair para ir no mercado? Tá, mas eu não preciso de sabedoria para decidir o que comprar no mercado. Só preciso de um pouco de discernimento e bom senso. Não faz muito sentido isso. Quer saber como faz sentido? Senhor, eu estou indo no mercado agora. E eu vou ser obrigado a conversar com pelo menos uma pessoa, ou no caixa, ou no açougue. Me dá a oportunidade de falar de Ti. E se for me dar a oportunidade, me dá sabedoria para falar de Ti do jeito certo. Do jeito que a pessoa te reconheça da maneira que eu reconheço. Está aí o momento para orar.
em cada um dos momentos da tua vida. Deus pode, Ele quer e Ele deve fazer parte ativa em cada um dos momentos da sua vida. E se o exemplo de Neemias não é suficiente para você, eu vou te dar o exemplo de Jesus Cristo, que constantemente tirava momentos para estar a sós com o Pai. Isso é muito importante, só que Jesus dava um exemplo ainda mais marcante, de que mesmo estando em público, rodeado de pessoas, ele se dirigia diretamente ao Senhor. Rodeado por uma multidão, ele faz: Pai, tal coisa. Ó Pai, tal coisa. Jesus não tinha esse entrave que a gente coloca assim, de estar em público e a gente não quer orar. Não importa o momento. E ele é o Filho de Deus. E ele é Deus. Mas ainda assim, constantemente ele estava buscando ao Pai. E é interessante que o capítulo 7 de Hebreus vai nos dizer que hoje ele está lá, intercedendo pelos seus santos. Hoje, o ministério de Cristo é a intercessão, um tipo de oração. Você entende isso? Que Jesus não estava apenas orando lá, ele continua intercedendo pela sua igreja. O ministério constante de Jesus Cristo ainda é a oração, e ele é o próprio Deus. Agora imagina eu sendo dependente dele. A oração, ela tem que fazer parte constante da minha vida. Amém? As irmãs estão entendendo? Glória a Deus por isso. E é algo interessante, porque a gente já sabe que Deus sabe todas as coisas. A gente sabe que Deus pode todas as coisas. Mas a gente sempre primeiro escolhe fazer do nosso jeito, espera dar errado, para daí ir lá e recorrer ao Senhor. Recorre à sabedoria do Senhor. E ele fala: poxa, por que você não veio antes? Eu já sabia como fazer isso. Por que você não me agradeceu antes? Eu estava aqui só esperando por ti para te dar algo ainda melhor do que isso. A gente sempre espera as coisas darem errado para daí buscar o Senhor. Mas Ele quer que a gente busque Ele constantemente. E sabe por que é importante a gente buscar Deus constantemente? Eu vou usar o exemplo agora de Sansão. Vocês lembram o que aconteceu com Sansão depois que ele derrotou aqueles 1000 filisteus com uma queixada? Ele estava a ponto de morrer. Por quê? De sede. E ele ora ao Senhor. Mas antes dele orar, ele já estava com sede, não estava? Ele estava a ponto de morrer, não estava? Deus amava ele, não amava? Sim. E Deus concedeu água para ele? Não. Porque Deus não responde à necessidade, Ele responde à tua fé. A água só veio para Sansão depois que ele orou ao Senhor, porque Deus responde fé. Porque a nossa maior necessidade não são as coisas terrenas, são as coisas que vêm do céu, são as coisas que não são visíveis aos olhos humanos. Essa é a nossa verdadeira necessidade. E essa necessidade só se atinge através da fé. Eu não oro somente porque eu gosto de orar. Orar é maravilhoso. Se o crente não gosta de orar, tem alguma coisa errada com ele. Mas eu não oro somente porque gosto, eu oro porque eu preciso. Eu oro porque se eu não orar, eu morro. Eu vou definhar, a minha fé vai apodrecer. Eu preciso estar em constante e fervente oração. Amém? Outro ponto importante sobre o Neemias: ele passou mais tempo orando do que chorando. A palavra fala que ele passou cerca de alguns dias orando, chorando e lamentando. Mas quanto tempo ele passou orando e buscando ao Senhor? 4 meses. Ou seja, lamentar faz parte, chorar faz parte. Inclusive a Bíblia em alguns momentos ela vai quase que enaltecer, engrandecer o sofrimento e o choro. Porque nós temos uma oportunidade de crescimento, de aconchego no Senhor através do choro. Porque quando a gente está sorrindo, quando está tudo bem, a gente não quer que a situação mude. Mas se está tudo legal, se está tudo ok, eu não preciso que ocorra a mudança. Só que estar tudo bem não quer dizer que tudo está realmente perfeitamente bem. Na verdade, eu ainda estou no mundo. Eu ainda estou com uma chaga de pecado que pode a qualquer momento voltar. Eu ainda preciso constantemente me aprofundar um pouco mais. E quando está tudo, entre aspas, bem, a gente cai no erro de se acomodar e achar que beleza, agora eu já conheço bastante da Bíblia, eu não preciso aprender mais. Agora eu já oro bastante durante o dia, eu não preciso orar mais do que eu já oro. Eu já jejuo tantas vezes na semana, então eu não preciso jejuar mais do que eu já faço. E aqui que está o erro. Porque eu nunca vou fazer o suficiente do que eu deveria pelo Senhor.
Eu sempre posso e devo fazer mais do que eu já faço. Eu sempre posso e devo mortificar mais do que eu já mortifiquei. Eu sempre posso e devo quebrantar mais o meu coração do que eu já quebrantei. Não, mas de vez em quando eu cometo um pecado lá já faz alguns anos, só que é só em 30% do tempo. Em 70% do tempo eu sou bem crente. Então, na maioria do tempo eu sou bem fiel a Deus. Então, acho que eu nem preciso orar e pedir perdão ou tentar combater esse pecado, porque bem raramente eu cometo ele. Então, eu ainda estou no controle. A gente errou 2 vezes. Primeiro, em achar que eu não preciso confessar e me arrepender daquele pecado. E segundo, em achar que eu estou no controle. Porque eu não existo para estar no controle da minha vida. Eu existo ou para ser escravo do pecado, ou para ser escravo da vontade de Cristo. O sacrifício de Cristo pelo seu sangue na cruz nos liberta da escravidão do pecado para sermos escravos de Cristo. Porque Cristo no mundo dizia que o seu pão, o seu alimento era fazer a vontade do Pai que está no céu. E se eu sou imitador, feito imagem e semelhança de Cristo, regenerado em Cristo, nova criatura em Cristo, a minha nova escravidão não é uma liberdade por mim, é uma escravidão para a vontade de Cristo. Eu nunca estou no controle. Por isso eu sempre preciso estar buscando mais e mais ao Senhor. Certo? Outro ponto. Ele passou mais tempo. Mas quase esqueci. Isso aqui é o ponto de quando está tudo bem. Mas voltando para o choro. Quando eu estou chorando, quando as coisas estão difíceis, eu tenho uma oportunidade maior de refletir. Porque dificilmente eu reflito sobre a minha vida quando está tudo bem. Agora, quando está tudo indo de mal a pior, ou alguma coisa não está certa, eu quero que a situação mude. Não porque o choro é ruim. Pelo contrário, chorar é bom. Chorar de alegria é bom. Chorar por uma conquista é muito bom. Chorar na presença de Deus é a melhor experiência do mundo. Então não é o choro que é errado, e sim a situação. Quando eu estou chorando, alguma coisa está de errado e eu quero que ela mude. Então eu reflito, o que eu posso fazer para mudar isso? O que eu posso fazer para melhorar isso? Ou, melhor de tudo, eu vou orar para saber o que Deus quer que eu faça para mudar essa situação. Eu vou orar para saber o que Deus vai fazer para mudar a situação, porque eu não penso sozinho. Então, através do choro, sim, nós podemos ser muito edificados. Depende da nossa postura em relação a isso. Então, o Neemias ele decide ter uma postura proativa. Eu vou passar mais tempo orando do que reclamando, mais tempo orando do que me desesperando. E é interessante que ele passa 4 meses. Ele passa o tempo de uma estação inteira do ano passado. Isso aqui me chamou muita atenção quando eu li, porque uma estação inteira da vida de Neemias passou sem que houvesse resposta, sem que houvesse mudança. E aqui que vem a importância de você não desanimar da oração, porque nem sempre as respostas elas vêm instantaneamente. Nem sempre aquilo que você precisa de Deus virá agora. Pode ser que venha? Pode ser que venha. Mas todas as coisas elas têm um tempo determinado, um propósito determinado. Neemias precisou esperar uma estação inteira. E grandes homens e mulheres de Deus ao longo da Bíblia, ao longo da história, precisaram esperar passar um tempo. Moisés passou uma estação de 40 anos da sua vida no Egito achando que ele era alguém especial. Outros 40 anos de sua vida no deserto achando que ele era um homem qualquer. E os últimos 40 anos da sua vida ele passou descobrindo o que Deus pode fazer através de um homem qualquer que se decide ser usado por ele. Davi esperou mais de uma década para se tornar rei, servindo a um homem pecador que o perseguia e sendo fiel a ele. Paulo esperou mais de uma década depois de sua conversão, se preparando até que a igreja lembrasse que existe um Paulo e enviá-lo para uma viagem missionária. Agora imagina, mas as pessoas tiveram promessas cumpridas. Agora imagina as pessoas que não viram o cumprimento das promessas. Imagina Isaías, Ezequiel, Jeremias, homens que tiveram um vislumbre da vinda do Messias e do estabelecimento do seu reino, e eles morreram sem que isso fosse cumprido, mas nunca foram desamparados. Imagina se você pudesse voltar no tempo e lá dizer a Jeremias: ei Jeremias, não lamenta, daqui 2500 anos vai ter uma igreja, vai ter o Shalom, vai ter uma igreja forte, relevante, missional, avivada, que por causa do seu testemunho eles vão crer que o Messias é o Senhor, que o Messias é o Salvador. Daqui 500 anos, Jesus virá à terra cumprindo as palavras que você está dizendo agora. Não desanima porque esse povo não te escuta. Esses homens morreram
Todas as estações da vida deles passaram sem que a promessa fosse cumprida, mas em tudo eles não desistiram de buscar a Deus em oração. E por causa da força de vontade desses homens, da disposição do coração dessas mulheres que nós temos na Bíblia, hoje nós temos uma palavra, uma lei, uma regra de fé para seguirmos. Nós não somos desamparados por causa da oração dessas pessoas, da dedicação dessas pessoas. Não desanime, não desanime. Vale a pena esperar no Senhor. Busque com confiança. Às vezes vai passar 1, 2, 3 estações, mas a resposta virá. Vocês sabem quem que pagou para reconstruir os muros de Jerusalém? Foi o imperador da Pérsia, o rei Artaxerxes. Se para você isso não quer dizer nada, você perdeu a oportunidade de dar glória a Deus agora. Mas imagine que uma comunidade de uma outra religião, não é nenhuma denominação cristã, uma outra religião, não vou citar o nome, você pode imaginar alguma agora. Eles vêm até aqui e falam: ó, está aqui esse dinheiro, construa uma igreja para Cristo. Está aqui esse dinheiro, construa um muro em torno da sua cidade. Foi isso que aconteceu. Faz sentido? Não faz sentido. Mas foi exatamente o que aconteceu. Um rei pagão, ímpio, que não servia ao Senhor, financiou toda a reconstrução, toda a obra de restauração de Jerusalém, de toda a obra de restauração do povo de Deus. Tudo que Neemias precisou fazer foi orar e esperar em Deus. E o próprio Deus sensibilizou o coração de um homem que não o conhecia para financiar a obra. Não houve 1 centavo gasto nos bolsos de Jerusalém. Neemias não gastou. Ele somente descansou no Senhor e desfrutou do seu favor não merecido. Certo? Então vale a pena orar. Vale a pena confiar e depender do Senhor. Não desanimem da oração. E para a gente já ir para o final, essa obra ela foi fácil? Não foi nem um pouco fácil. Como eu falei para vocês, as pessoas que moravam em torno de Jerusalém eram nações pagãs, nações que odiavam Judá, nações que odiavam Israel, nações que odiavam o Senhor. Então eles debocharam muito de Jerusalém, debocharam muito dos judeus. Eles perseguiram, eles atacaram, eles violentaram, eles roubaram, conspiraram politicamente contra essa obra. E qual foi a resposta de Neemias diante de todas essas coisas? Vamos lá para o capítulo 6. Capítulo 6, versículo 9, nos diz assim: porque todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Neemias falou para o Senhor: agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos, fortalece as minhas mãos. Qual foi a resposta de Neemias diante das perseguições, das lutas? Ele orou ao Senhor e disse: me dá força para socar os meus inimigos? Não. Me dá força para continuar trabalhando com firmeza. Me dá força para ser focado. Essa foi a resposta de Neemias, de um líder verdadeiramente voltado para Deus. Quando as pessoas o perseguiram, ele não foi lá para o status do WhatsApp, do Facebook, postar e reclamar e lamentar. Ele orou ao Senhor e pediu: me dá força, não para eu responder eles, me dá força para eu trabalhar mais. Me dá força para que essa obra seja concluída para a glória do teu nome. Foi isso que Neemias fez, foi isso que Judá fez, é isso que a igreja de Cristo deve fazer: orar e buscar força no Senhor. E essa força ela foi tão extraordinária que eles terminaram a obra em um tempo recorde. Irmãos, imagina você cercar uma cidade com muralha, não com muro, uma muralha, uma coisa larga, assim, grandona mesmo. Quanto tempo vocês acham que demoraria? 10 meses, 1 ano, 2 anos? A palavra fala que, lá no versículo 15 do capítulo 6, que a obra terminou-se em 52 dias. E se a gente compara com uma obra pública daqui, que eles demoram 10 vezes para fazer uma única calçada, agora imagina isso lá 2.500 anos atrás, sem caminho de mão, sem máquina, sem nada. É tudo na força do braço. 52 dias eles levaram para construir uma muralha em torno de uma cidade. Deus fortaleceu de maneira sobrenatural. Se conseguia carregar só um tijolão por vez, era um em cada braço. O tempo era pela metade. E é interessante que em certo momento Neemias teve que separar o povo em 2 grupos. Enquanto metade trabalhava, a outra metade trabalhava como segurança. O povo estava reduzido para trabalhar, porque estava sofrendo constantes ataques das suas inimigas. Mas ainda assim, em apenas 52 dias, pela graça de Deus,
aquela obra foi terminada. Quando eu dedico a minha força ao Senhor em oração e busco a Ele, e Deus me dá força em oração, as lutas elas se tornam ainda mais passageiras do que já são. Porque a força que vem do Senhor, ela desampara qualquer força que venha do mundo. Confie no Senhor, irmãos, vale muito a pena. E isso aqui é um ponto que a gente tem que aprender, porque aonde estiver o meu foco, o foco da minha visão, o foco da minha fé, o foco de tudo aquilo que eu faço, essas coisas vão se tornar maiores do que já são. Então, se o meu foco está na minha luta, está na minha provação, na minha dificuldade, obviamente ela vai parecer maior do que já é. Se o meu foco está no pecado que eu não consigo derrotar, obviamente ele vai parecer mais impossível de vencer do que ele já é. Agora, se assim como Neemias, o meu foco estiver no Senhor, essas coisas se tornam apenas laterais. Neemias, ele conseguiu realizar uma obra tão maravilhosa, porque o foco dele não estava nas perseguições, estava em Deus. Quando eu olho somente para Deus, eu ainda consigo enxergar por visão periférica o pecado e as lutas, mas eles são apenas um borrão na minha vida. A força de Deus me faz vencer, superar, deixar isso para trás. Não é pela minha força. Obviamente, se você perder o seu tempo olhando somente para o teu pecado, em como você é incapaz de vencer, olhando somente para a sua luta, em como você é incapaz de superar ela, você não vai vencer, obviamente. Dedique a sua força, a sua atenção, o seu tempo a buscar ao Senhor. Espera nele, confia nele e ele tudo fará, assim como fez com Neemias. E para a gente concluir, o mais importante de tudo, a glória foi dada a Deus. Por quem? Por Neemias? Com certeza. Por Judá? Com certeza. Porém, no versículo 16 nos diz assim: e sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todas as nações que haviam em roda de nós, e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera essa obra. Toda ação que um servo de Deus realiza nesse mundo tem dois objetivos: glorificar a Cristo e edificar a igreja. Glorificar o nome do Senhor e edificar a igreja, a noiva do Cordeiro. A fé de todos os israelitas, os judeus que estavam naquele lugar, com certeza foi edificada pela grande obra que o Senhor realizou. E o nome dele foi exaltado não somente pelo seu próprio povo, mas por nações que não criam no seu nome, por nações que não serviam aquele Deus, por nações que odiavam aquele povo. As nações inimigas reconheceram: Deus fez essa obra. Tudo aquilo que eu faço, irmãos, ele tem dois objetivos: glorificar a Cristo e edificar a igreja. Por isso, meu foco não pode estar aqui ou ali, tem que estar voltado para Deus. Ele é o princípio e o fim de tudo aquilo que eu faço, é o meu mover, o meu existir e o meu morrer também. Então, dedique o seu tempo à oração. Através dela, a igreja sobreviveu. Através dela, a igreja se sustenta. Através dela, nós permanecemos vivos e firmes com Deus. A oração é a nossa prática do relacionamento com Deus. Então, não desanime. Deus não desampara o seu servo. Não desista. Porque mesmo que você não veja os frutos dessa oração agora, outras gerações virão no fruto disso. Consegue imaginar o que seria da Bíblia agora sem o livro de Jeremias? É importantíssimo, é fundamental. Tem lições importantíssimas disso. Consegue imaginar como os judeus iriam crer em Jesus se não houvesse uma profecia de Isaías, de Ezequiel, de Jeremias, dizendo que haverá um Messias, haverá um Salvador? Consegue imaginar como a gente embasaria o pentecostalismo sem a profecia de Joel? Essas pessoas não viram o cumprimento da promessa, mas elas não desanimaram. E milhares de pessoas e gerações após elas desfrutaram do trabalho de servos de Deus, de homens e mulheres que se dedicaram. A tua oração, ela vai ter um fruto, porque nenhum trabalho é vão no Senhor. Amém? Se coloca de pé, eu quero orar para vocês, irmãos. Vamos concluir. Lembrando, tudo que nós fazemos visa a glória de Deus e a edificação da sua igreja. Então, quando for orar, volte seus olhos para o Senhor. Quando vierem as lutas, volte seus olhos para o Senhor e diga: Senhor, fortalece as minhas mãos, fortalece os meus joelhos, fortalece o meu coração, porque eu sou falha, mas o Senhor é perfeito. Eu sou limitado, mas o Senhor é infinito. Eu sou pecador, mas o Senhor é santo. Dedique a sua vida, descanse no Senhor. Não ore somente antes, somente durante, somente depois. Ore constantemente, porque nenhum trabalho
nenhuma única gota de suor, nenhuma única gota de lágrima, ela é vã no Senhor. Tudo aquilo que nós fazemos terá um fruto. Agradecemos pela oportunidade da vida, te agradecemos pela tua graça e misericórdia renovada sobre nós, mais um dia, mais uma semana. Tua palavra foi entregue, Senhor, então a partir de agora o que vier, não venha te dentro de mim, não permita mais pecar. Peço a ti nessa noite que venha ministrar essa palavra no coração das tuas filhas, assim como ministra no meu, porque o meu vocabulário é limitado. Por isso peço a ti que venha interceder o coração delas com o teu Espírito Santo, fazendo que cada um compreenda, Senhor, quão importante é a prática da oração em nossas vidas. Que não oramos somente porque é um ritual, não oramos somente porque fomos ensinados a fazer isso por uma geração passada. Não oramos somente porque gostamos ou temos prazer, embora tenhamos. Oramos porque nós precisamos disso. Oramos porque desde o nosso coração nós entendemos e reconhecemos que dependemos de Ti, Senhor. Oramos porque reconhecemos que sem Ti não somos nada. Que de tudo que vivemos, Senhor, é para Ti, é para a honra e glória do Teu nome. Reconhecemos que sem Ti não podemos dar um único passo nesse mundo. Que sem a Tua sabedoria não sabemos decidir as coisas. Que sem a Tua força não conseguimos prosseguir. Que sem o Teu amparo, sem o Teu conforto, Senhor, nós desanimaremos. Por isso clamamos a Ti, tem misericórdia de nós, ensina-nos a orar. Ensina-nos a Te buscar constantemente, Senhor, não apenas para as grandes coisas, mas para as pequenas também. Para que em cada momento de nossa vida, Senhor, quem reja, quem domine, quem influencie, tudo seja o Teu Santo Espírito, guiando-nos pela Tua vontade. Assim como a Tua palavra diz, se vivemos pelo Espírito, que também seja pelo Espírito que ordenemos o nosso dia a dia. Derrama a Tua graça, o Teu poder, sabedoria e discernimento sobre cada um de nós, para que venhamos viver em tudo, para a glória do Teu nome. Muito obrigado por todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.